Boa noite. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa Universidade Comunitária, a Unesc, que há 48 anos vem formando melhores cidadãos e assim contribuindo para mudar o mundo e que tem a honra de abrir as portas da academia e com muito prazer trazer para o campus da Unesc o primeiro simpósio sul-brasileiro de direito eleitoral. Assim, é com muito prazer que a Câmara de Vereadores de Criciúma, por meio da Escola do Legislativo e em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, a EGESC, a OAB, subseção de Criciúma, a Associação de Vereadores da ANREC e a Unesc realiza o primeiro simpósio sul-catarinense de direito eleitoral, cuja programação estamos iniciando e que se estende até amanhã, durante todo o dia. Uma das coisas que mais fascinam no direito eleitoral é a sua democracia. Em virtude da constante mudança da legislação e da dinamicidade dos fatos, sempre nos deparamos com algumas questões e situações as quais não havíamos pensado. Por exemplo, este ano, ao olharmos para os canteiros das nossas cidades, não vamos mais nos deparar com os famosos cavaletes ou os nossos candidatos em miniatura. Outra mudança também, pela nova legislação, é o tempo que os candidatos tinham para iniciar as suas campanhas, que agora teve redução e que também será um dos temas debatidos neste simpósio. As palestras serão proferidas pelos doutores Carlos Vicente da Rosa Góes, Rui Samuel Espíndola, Alexandre Barcelos João, Hugo Frederico Vieira Neves, Pierre Vanderlinde, Alexandre Dorta Canela e Mauro Antônio Presoto, que já estão aqui nos dando a alegria e a honra de suas presenças. Antes da palestra desta noite e do discurso de abertura, nós vamos compor este palco de honra e convidamos a tomarem assento o excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Daniel Freitas. Convidamos também o excelentíssimo senhor, prefeito municipal de Criciúma, Márcio Búrigo. Representando o magnífico reitor da Unesc, professor Dr. Gildo Volpato, nós convidamos o diretor da UNA-CSA, Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas, professor doutorando Daniel Ribeiro Preve. O excelentíssimo senhor, presidente da OAB, subseção Criciúma, advogado Fábio Jeremias. Convidamos a excelentíssima senhora, presidente da Escola do Legislativo de Criciúma, vereadora Tati Teixeira. O excelentíssimo senhor, presidente da Associação de Vereadores da ANREC, vereador por Forquilinha,
Rangel Locke. Convidamos também a senhora deputada federal Giovânia de Sá. O senhor deputado estadual José Milton Schaeffer. E o presidente do DCE Unesc, o diretório central dos estudantes da Unesc, o acadêmico de História, Franciel Tupã. Tudo bem, podem sentar. Nós queremos registrar a presença da nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, professora Luciane Bisonin Sereta, também do vereador de Criciúma, Vanderlei Zilli, vereador Criciúma Salésio Lima, vereador também de Criciúma José Paulo Ferrarese, demais vereadores, autoridades de Criciúma e municípios circunvizinhos que não se identificaram no protocolo, sintam-se todos acolhidos, abraçados, sejam bem-vindos a este evento. Vamos ter algumas falas antes das palestras. Vamos ouvir inicialmente a fala de abertura do presidente da Associação de Vereadores da ANREC, o vereador Rangel Locke. A todos e a todas, uma boa noite. Obrigado pela presença. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara de Criciúma, Daniel Freitas, prefeito Márcio Búrigo, demais autoridades já nominadas, cumprimentar principalmente vocês que aqui estão presentes, dizer em nome da Associação de Vereadores da região carbonífera, que iniciamos no ano passado um trabalho de reunião, de construção e de formação dessa associação com todos os presidentes de câmaras. Formamos essa associação com o objetivo de capacitar os nossos agentes políticos da região carbonífera, pois visitamos algumas associações no estado e desde Florianópolis a Passo de Torres não existe uma associação de vereadores, de Câmara de Vereadores, para o fortalecimento, a preparação e a capacitação dos agentes políticos. Foi com esse intuito que a gente formou. E no início do ano, iniciamos uma conversa juntamente com a Unesc, com a OAB, para realizar um evento em direito eleitoral, nesse sentido, para a capacitação aqui de todas as lideranças da região. Posteriormente, nosso presidente de Criciúma nos convidou que também teria um evento a seguir e solicitou que a gente fizesse em conjunto esse evento. E dessa forma está aqui a união de tantas entidades, da OAB, da Unesc, da Escola do Legislativo, né? Então, em nome de todos os vereadores, do meu vice-presidente Zilli, Isolete, os membros vereadores da Associação da CANREC, quero agradecer a todos, né, e parabenizar pela organização do evento, né, senhor presidente, e a todos vocês que vieram aqui, que sejam de grande sucesso e grande aproveito para grande conhecimento para as próximas eleições. Muito obrigado. Queremos também registrar a presença do vereador de Criciúma, Ricardo Fabres. E passamos a palavra agora à presidente da Escola do Legislativo de Criciúma, a vereadora Tati Teixeira. Boa noite a todos.
eu gostaria de cumprimentar especialmente ao presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Freitas, também especialmente ao Franciel, presidente do DCE, ao Rangel, que representa aqui a Câmara Municipal de Forquilinha, Associação de Vereadores, ao Daniel Preve, ao Fábio, presidente da OAB, deputados Giovânia e também Milton, e especialmente também ao prefeito Márcio Búrigo, né, que hoje compõe aqui a abertura desse evento. Em nome da Escola do Legislativo Municipal da Câmara de Criciúma, nós primeiro queremos colocar da alegria deste momento, porque nós acreditamos que as mudanças de atitudes, elas só acontecem quando nós tivermos acesso às informações. E ter acesso às informações, principalmente de uma forma correta. De uma forma onde essas informações sejam concretas e verdadeiras, para que aí sim a gente possa ter as mudanças de atitudes que nós sonhamos e acreditamos. E acredito que esse simpósio, presidente, e eu gostaria de parabenizá-lo, né, que coordenou os trabalhos juntamente com os demais parceiros, a importância que nós temos no momento atual em que nós vivemos, porque as transformações são necessárias para o momento político. E essas informações, elas servem muito de base, não só para quem tem mandato, mas principalmente eu vejo aqui várias pessoas, lideranças, que querem ocupar os espaços, mas que devem ocupar esses espaços com responsabilidade. Porque a sociedade hoje exige uma atuação, né, parlamentar ou uma atuação como representantes públicos que somos, de forma responsável. Então, como presidente da Escola do Legislativo Municipal, e aí fico muito feliz em ter a Escola do Judiciário também como parceira, né? Essas parcerias, elas fundamentam e fortalecem essas mudanças que a gente acredita que são importantes. Então, gostaria de desejar, né, nesse momento, um bom simpósio para todos e que sirva não só de troca de conhecimento, de informação, mas principalmente que seja um momento de mudanças de atitudes. Uma boa noite a todos e tudo de bom. Obrigada. Quem nos fala agora é o presidente da OAB, subseção Criciúma, o advogado Fábio Jeremias. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades, nas pessoas do prefeito Márcio Búrigo e do presidente da Câmara, Daniel Freitas, aos nossos parceiros, né, Daniel da Unesc, o Rangel, novamente aqui o Daniel, né, dizer que esse é um sonho que a gente sonhou juntos, né, e se tornando aqui hoje realidade. Devido ao adiantado da hora, eu gostaria de cumprimentar em nome da OAB, né, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Criciúma, doutor Alexandre João, que é palestrante também no dia da manhã, vou presidir a mesa dele. Doutor Pierre Vanderlinde, que é o presidente, meu sócio, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Santa Catarina. E como eu milito na área, todos os palestrantes são meus amigos, né? Dr. Rui Samuel Espíndola, que eu já fui no Piauí ouvi-lo, né? Dr. Carlos Vicente da Rosa Góes, com quem eu já trabalhei, foi juiz do TRE, Canela, nosso parceiro Alexandre Canela, Torugo, Dr. Mauro Presoto. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Então, eu também desejo a todos, né, um belo evento e que tenhamos, nos dias de hoje e amanhã, uma verdadeira aula de cidadania. Muito obrigado. Ele representa a reitoria da Unesc, gostaríamos de ouvi-lo, o diretor da UNA-CSA, professor doutorando Daniel Ribeiro Preve. Então, gostaria de, em nome do nosso magnífico reitor, professor Dr. Gildo Volpato, e da professora doutora Luciane Sereta, nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, cumprimentar todas as autoridades aqui já nominadas, destacando o nosso presidente da Câmara de Vereadores e parceiro na organização desse evento, presidente vereador Daniel Freitas, e também o nosso prefeito, Márcio Búrigo, aqui presente, estender também a nossa grata satisfação em receber a todos os senhores, a todas as senhoras, em especial os palestrantes que aqui se colocaram à disposição, né, a vir e comparecer nesse evento, a contribuir aqui com os nossos
acadêmicos, professores e comunidade em geral, sintam-se todos abraçados e recebidos em nossa universidade. A Unesc, cumprindo a sua missão, seu papel comunitário, nada mais importante, nada mais nesse momento, né, importante que nós temos no país em discussão, em que buscarmos esclarecermos as questões sobre as regras, sobre as normas, sobre o direito eleitoral. Né? De fato, a todos esses acontecimentos, mais importante do que nunca, né, uma casa legislativa trazer esse debate e a universidade, senhor presidente, estará sempre de portas abertas, também ao nosso presidente Fábio Jeremias, colocamos a universidade de portas abertas ao AB e agradecemos a presença de todos e que tenhamos aí um evento profícuo na área do direito eleitoral. Né? Boa noite a todos e um bom evento. Gostaríamos de ouvir também o prefeito municipal de Criciúma, Márcio Búrigo. Olha, boa noite a todos. Eu vou pedir permissão para não citar mais essas autoridades, todos já foram citados à exaustão. Para sermos céleres também, eu quero apenas dar uma saudação de boas-vindas aos palestrantes, a todas as autoridades políticas que aqui estão, a todas as entidades que representam a criação desse simpósio, desse primeiro simpósio, a todos os pré-candidatos, a todos os contadores, coordenadores de campanha, enfim, todas as pessoas que vão estar diretamente ligadas a esta nova eleição. Na verdade, nós teremos no país uma nova eleição. As regras mudaram em relação ao último processo eleitoral. Nós todos, né, que vivemos o mundo da política, ainda não estamos tateando com dúvidas quase que de caráter permanente com o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá, a questão de coligações, a questão orçamentária de campanhas, enfim, são tantas as dúvidas ainda, e esta eleição será um laboratório, na verdade. Ela é mais um avanço da legislação eleitoral, e eu estou muito certo de que, com tudo o que está acontecendo no país, teremos muitas outras mudanças importantes que advirão depois de todo esse processo que está acontecendo de transformação nas questões da política no nosso país. E isso é muito importante, né? A gente trazer aqueles que estão muito mais inteirados de todas as mudanças na legislação eleitoral, e fundamentalmente o mundo jurídico que aqui está e que pode, né, ser referência para todos aqueles que pretendem ser candidatos, já terem contato com as pessoas e com os escritórios que podem prestar os serviços, pois todo mundo, né, todo mundo sabe que esta eleição, ela será uma eleição também muito ligada às questões judiciais, às questões do conhecimento da estrutura e das leis que vai nortear esse processo eleitoral, e ela realmente, eu acho que tenho quase certeza da minha afirmação que quase todos os candidatos ainda não conhecem com preciosidade aquilo que pode, aquilo que não pode, quais são os limites das nossas falas, das nossas ações, enfim, tudo aquilo que é preciso ser tratado neste simpósio importante. Por isso, é bom que as pessoas não se acanhem, não tenham vergonha, né, de perguntarem à exaustão a essas autoridades que vão palestrar aqui. É bom esses encontros, porque no coffee break trocam-se cartões, trocam-se amizades, relacionamentos, e a gente vai ampliando essa cadeia de possível informações e contratações de profissionais para estarem dando sustentação àqueles que vão estar enfrentando o processo eleitoral. Parabéns a todos. Obrigado pela presença dos palestrantes, aqueles que vêm de fora, de todos os pré-candidatos da região. Parabéns, vereador Daniel Freitas, parabéns a todas as entidades que acompanham este projeto nesta noite e todo o dia de manhã. E eu tenho certeza, nós sairemos daqui, todos sairão daqui um pouco mais conhecedores de todo esse processo, essa inovação que aconteceu no nosso processo eleitoral. Um abraço a todos, muito obrigado, boa noite. Encerrando as falas, vamos ouvir o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, o vereador Daniel Freitas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar cada um de vocês que se fazem presentes nessa noite,
O prefeito não mencionou, por já várias pessoas terem mencionado as autoridades, mas eu me sinto na obrigação de citar cada uma delas pela importância da noite de hoje. Então, uma boa noite ao prefeito Márcio Búrigo. Quero saudar a minha colega vereadora, presidente da Escola do Legislativo, vereadora Tati Teixeira, meu amigo vereador, presidente da Câmara de Forquilinha e também presidente da Associação dos vereadores da ANREC. Gostaria de saudar o Franciel em nome de todos os acadêmicos da Unesc. Gostaria de saudar aqui o Daniel Preve, também em nome da Unesc, o presidente da OAB, Fábio Genemias, aos deputados Giovana de Sá, que representa todos os deputados federais, e o deputado Zé Milton Schaeffer, representando todos os deputados estaduais. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio sul-catarinense de Direito Eleitoral. O presidente da OAB muito bem falou quando disse que esse foi um sonho sonhado junto. Essas entidades se propuseram a trazer para Criciúma a ideia de tudo o que mudou, e muita coisa mudou, na nova legislação eleitoral. Nós estamos nos encaminhando para uma nova eleição, e a gente quis trazer aqui, agradecemos à Unesc, para dentro do ambiente acadêmico, porque acima de pré-candidatos que nós temos aqui no nosso auditório, a vereadores, a prefeitos, vereadores eleitos, e aqui eu quero saudar meus colegas vereadores já nominados pelo protocolo e todos os vereadores da região que se fazem presentes, mas nós temos cidadãos e eleitores que sairão desse simpósio muito mais capacitados a irem para a eleição como candidatos e também como eleitores. Então, nós gostaríamos também de agradecer ao doutor Carlos Góes, ao doutor Rui Espíndola, que serão os palestrantes dessa noite, a todos os nossos palestrantes que farão os discursos de amanhã. Tenho certeza que nós temos, na representatividade de cada um deles, o melhor do direito eleitoral a nível nacional. Eles são profissionais que dão palestras em todo o Brasil. Então, nós temos a presença dos melhores da área para nos capacitarmos. Então, gostaria de que todos aprendam bastante e que nós possamos ter uma eleição de 2016. A cidade de Criciúma sofreu muito com a judicialização nas eleições, o quanto isso foi prejudicial para a nossa cidade, para os candidatos, e é isso que nós não queremos que aconteça nas eleições de 2016. Muitas coisas mudaram, e para aqueles que são os mandatários, seja de vereador, seja de prefeito, algumas regras já são vetadas num curto período, e então a gente está aqui para aprender o que nós podemos e aquilo que nós não mais poderemos fazer nas eleições de 2016. Então, aproveitem o simpósio, sintam-se em casa, e um bom simpósio a todos vocês. Nós queremos agradecer a presença dos componentes deste palco de honra e convidá-los a retornarem à plateia para passarmos a palestra da noite. Muito obrigado a todos. Dr. Rui Samuel Espíndola é advogado publicista e sócio-gerente integrante da Espíndola e Valgas Advogados Associados, com sede em Florianópolis, com militância nos tribunais superiores, notadamente na Justiça Eleitoral, da Zona Eleitoral, ao TSE e STF, atuando em todos os tipos de processos judiciais e administrativos, pressupostos na lei da ficha limpa, criminal, de improbidade, tribunais de contas, indignidade do oficialato, processos disciplinares e ético-profissionais e eleitorais. Professor de Direito Constitucional há 22 anos, sendo docente de pós-graduação lato sensu na Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina e das Escolas Superiores de Advocacia da OAB Santa Catarina e OAB Piauí. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1996 e graduado em Direito pela FURB de Blumenau, 1991.
cursou doutorado na Universidade Federal do Paraná de 2002 a 2005. Ex-membro consultor da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB Federal na gestão finda em janeiro do corrente ano e membro da Comissão de Direito Constitucional da Seccional da OAB Santa Catarina, assim como de sua Comissão de Direito Eleitoral na atual gestão estadual. Membro efetivo da Academia Catarinense de Direito Eleitoral, do Instituto Catarinense de Direito Administrativo e do 80º Instituto dos Advogados de Santa Catarina. Acadêmico vitalício da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, na cadeira número 14, que tem como patrono o advogado criminalista Acácio Bernardes. Autor de obra jurídica de inúmeros artigos em direito constitucional e direito eleitoral, publicados em revistas especializadas, nacionais e estrangeiras. É conferencista nacional e internacional sobre temas jurídico-públicos. Sua palestra desta noite nos traz o tema Reformas que ainda faltam ao direito eleitoral brasileiro, à proteção aos direitos fundamentais de voto e candidatura. Com a palavra, então, o doutor Rui Samuel Espíndola. Boa noite a todos. É um privilégio para mim estar aqui em Criciúma, no sul do estado, em meio a amigos tão queridos, e ter a oportunidade de abrir um simpósio tão importante como é o primeiro simpósio sul-catarinense de direito eleitoral. E as minhas primeiras palavras são de agradecimento e homenagens. Agradecimento aos que aqui me convidaram, o Dr. Pierre Vanderlinde, meu presidente na Comissão de Direito Eleitoral da Seccional de Santa Catarina, ao presidente Fábio Jeremias, que foi quem contataram, a mim, meus amigos, homenagear a todas as instituições que estão aqui, as autoridades nomeadas, mas destacar o nome do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma, Daniel Freitas, o deputado estadual José Milton Schaeffer, a deputada Giovana de Sá, deputada federal, ao prefeito Márcio Búrigo e as autoridades acadêmicas ligadas à universidade aqui presentes. Temos uma nova lei eleitoral e uma nova eleição. Esta será a 5ª eleição que ocorrerá após o ano 2000, quando se iniciou uma legislação no Brasil, a prática de uma legislação que tornou o país numa democracia ocidental estável com a brasileira, o país de uma democracia próspera, mesmo com os problemas que estamos a enfrentar este ano, é um país que está demonstrando solidez das suas instituições, o funcionamento das suas instituições, então temos muito a comemorar. Mas também aqui trago da tribuna como um papel de crítico deste direito posto que está aí, um papel de reflexão. Por isso, o tema da minha palestra não é tanto o que está posto na lei que eu destacarei, que entendo que é importante para a proteção das candidaturas e dos votos da soberania popular. O meu destaque é o que ainda falta para melhorarmos isto. E melhorarmos o quê? Na eleição de 2012, saibam os senhores, que nós temos 136 prefeitos cassados que foram eleitos em 2012. Só em 2000, prefeitos. Prefeitos são 5.000 prefeitos no Brasil, 5.600 e pouquinho. Eu não falo nem dos vereadores. E começou esta onda de cassações, de diplomas, com a eleição de 2000. Até 2000, quem praticava o direito eleitoral raramente via a justiça eleitoral invalidando o resultado das urnas. Raramente via isto. E isto era ruim, a raridade de não vermos a interdição de uma eleição por vezes fraudada.
o que nós estamos a ver hoje é um avanço progressivo, cada vez maior, da justiça eleitoral sobre o resultado das urnas. Quem gosta de futebol sabe que para uma boa partida, o juiz não pode aparecer. O juiz não pode ser o protagonista. O protagonista são os 11 jogadores de cada time em cada lado do seu campo. Quando um juiz aparece demais, não está bom o jogo. Quando o juiz interfere em excesso, não está bom o jogo. E o resultado está mais nas mãos do juiz do que dos jogadores. E penso que se formos levantar o número de candidatos eleitos, penso e tenho dito isto ao país, e escolhi este tema exatamente porque aqui trata-se da escola do Legislativo e teríamos aqui deputado federal, deputado estadual e vereadores da região e pré-candidatos. O que tem acontecido? O direito político fundamental de candidatura e o direito político fundamental de voto, que são os desdobramentos do direito ao sufrágio, eles são os mais importantes direitos que uma democracia possa pensar em ter. E o exemplo histórico que eu gosto sempre de dizer, quem conhece a história da África do Sul, um pouco da África do Sul, conhece da história de Nelson Mandela, eu repito isso sempre como um mantra nas minhas exposições, Brasil afora, e até as oportunidades em que tive de falar fora do país, que a experiência de Nelson Mandela, que foi solto em 1990, na década de 90, início da década de 90, Mandela foi preso 27 anos por crimes políticos em um regime onde os negros não tinham direito a voto, portanto, não tinham direito à candidatura, onde os negros, na África do Sul, principalmente nas capitais, na capital e nas cidades mais desenvolvidas, para transitar de um bairro para o outro, precisariam ter autorizações, como nós, cidadãos, quando vamos a um outro país, temos que apresentar um passaporte. Os negros não tinham direitos nenhum, não votavam. A partir da soltura de Mandela e a reconstrução da África do Sul, os negros puderam votar e serem votados. Mandela se fez presidente da República, e não só com uma assembleia de negros ou de brancos, mas uma grande composição nacional. E as grandes leis protetivas dos demais direitos já advieram. Legislação, processo penal equilibrado, a derrogação das leis que proibiam o casamento de negros com brancos, a derrogação das leis que proibiam que negros fossem enterrados em cemitérios de brancos. Toda a legislação, política de cotas, toda a legislação que permitiu uma igualação social, uma grande transformação da África do Sul. Dou esse exemplo para mostrar a vocês que aí se conseguiu esta revolução por dois movimentos: a reconstitucionalização do país, mas especialmente uma reconstitucionalização voltada à universalização do voto e da candidatura. E a história de Martin Luther King nos Estados Unidos também é uma história semelhante. Quem assistiu o filme Selma, por exemplo, um filme onde retrata parte da luta de Martin Luther King relegada ao direito de sufrágio dos negros, vê a importância, em um dos discursos mais belos de Martin Luther King, dado em maio de 1957, em Washington. O nome do discurso, eu acho, o mais importante dele, embora I Have a Dream é um discurso muito conhecido e que está no YouTube, mas ele tem um discurso lindo que é "Nos deixem votar", deputado Milton Schaefer, onde ele se dirige ao presidente dos Estados Unidos porque nos estados do Sul os negros tinham maior dificuldade em votar, embora a legislação, quem vê o filme Selma, é muito claro isso no filme, embora a legislação facultasse o negro a inscrição eleitoral, o cartorário eleitoral, doutor Hugo, o cartorário eleitoral discriminador, naquele Sul branco discriminador, criava óbices, fazia-se perguntas para obliterar o direito de inscrição eleitoral. Então, não podia virar eleitor e também não poderia virar candidato. Então,
Martin Luther King, nesse discurso lindíssimo, que vale ler, aconselho, comprem há um livro aqui no Brasil, que é Os Melhores Discursos de Martin Luther King, algo lindo, lindíssimo, de ler toda a obra, mas há esse discurso. E esse discurso é muito emocionante, porque ele, falando ao presidente dos Estados Unidos, diz assim: deixe-nos votar, porque se tivermos o direito de voto, poderemos eleger pessoas, porque lá também se vota para eleger juízes justos, que apliquem a lei de forma igualitária, que tenhamos parlamentares que não corroborem uma lei de linchamento, deputado Milton Schaeffer, porque lá nos Estados do Sul haviam as leis que autorizavam linchamento de pessoas. Então, a briga pelo direito de voto, a briga por votar e a briga por candidaturas, e a briga depois, hoje, no nosso país, para manter candidaturas eleitas, é uma briga que homenageia a democracia representativa. Esta democracia que a mídia brasileira demoniza constantemente. Esta democracia que a mídia brasileira, que a nossa falta de uma reflexão, exercer um mandato político é uma das coisas mais honrosas que um ser humano possa fazer ao longo da sua vida. Dar 4 anos de sua vida para um mandato parlamentar, para um mandato de prefeito, de vereador, é uma das coisas mais honrosas. Era como ter servido na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e voltado ao seu país, tendo vencido as forças, as forças nazistas, fascistas. É algo muito importante para uma democracia. E nós precisamos atrair as pessoas e não demonizar a política e os políticos como temos feito sucessivamente. Pois bem, o que quero dizer-lhes com isso? Nós caçamos de 2000 até agora, deputado José Milton Schaeffer, mais de 2.000 candidaturas eleitas. Eu não estou falando daquelas que tiveram o seu registro indeferido logo no início, até 2012, até 2010, quando não tinha a lei da ficha limpa, o pessoal concorria tranquilamente, o indeferimento de registro não tirava votos. Hoje o indeferimento de registro, ainda mais numa eleição municipal, acaba com uma eleição. Então eu não estou falando daqueles que não se elegeram devido a um indeferimento de registro. Eu não estou falando só daqueles que tiveram o registro indeferido, que foram cassados. São mais de 2.000 pessoas eleitas. Somem-se os votos. E quando se interdita uma candidatura, quando se anula uma eleição de um mandatário, especialmente de um mandatário das composições, das eleições majoritárias, que são prefeito, governador e presidente da República, nós estamos, na verdade, interditando todos os votos, porque o resultado da soberania popular é uma união, primeiro, de um partido político, porque na nossa democracia só se pode candidatar-se através de um partido político. Nós não admitimos candidaturas avulsas. É preciso primeiro, então, ter um partido político, alguém filiado à grei partidária, uma convenção que o escolha legitimamente, a sua inscrição eleitoral. Depois temos a propaganda eleitoral, a divulgação da proposta que aquele candidato tem para a sua população representada. Depois temos a eleição e a decisão. E no Brasil isto tornou-se, deputado José Milton Schaeffer, colegas aqui presentes, estudantes, uma corrida de obstáculos terrível. O candidato inscrito não tem certeza se até o dia da eleição o seu registro está rígido. O candidato eleito não tem certeza se será diplomado. O candidato, se diplomado, não tem certeza se toma posse. Se toma posse, não tem certeza se acaba o mandato. Se acaba o mandato, não tem certeza se estará elegível para a próxima eleição. E isto é um mundo maravilhoso para nós, advogados, para mim, que tenho em cada eleição, os meus colegas, Dr. Mauro Presoto, Dr. Fábio Jeremias, que nós a cada eleição estamos ampliando a nosso rol de clientes e de arrecadação legítima com o nosso trabalho honesto. Mas, se há alguém ganhando e são os advogados, algo não está certo. Não que não devamos ganhar bem, sim, que precisamos e muito. Mas o fato é, se a legislação eleitoral está boa para os advogados e para dar poder ao judiciário eleitoral, isso não está certo. Porque isso nos privilegia. Hoje, gente, ganha-se uma eleição, antes no passado era marqueteiro em grandes centros. Hoje,
as eleições, tanto pró ou a favor, está nas mãos do direito, dos operadores do direito, de nós advogados, e na área eleitoral, quem mais afora ação somos nós, não é o Ministério Público, tanto acusando quanto defendendo. E isto não está certo, porque nós votamos em alguém, queremos que aquele alguém assuma. Na medida em que eu transfiro para a Justiça Eleitoral a decisão de quem vai ou não gerir a minha cidade, e Criciúma sabe do problema que teve na última eleição, Brusque está enfrentando isso, né? Brusque está o prefeito há 1 ano e pouco fora do mandato, esperando a solução de um processo que não finda, né? Então, assim, isto, penso, não está certo. Não há nenhuma democracia no mundo que caçou tantas pessoas. E será que caçaram devidamente? Não, a justiça aplica a lei, mas a lei está colocando situações que realmente são de abuso, estão colocando situações na lei. Na verdade, há muitas situações de bagatela, de só menos importância, que não tem apelo moral para nenhum de nós. O prefeito de Brusque, por exemplo, está fora do mandato porque em fevereiro e março foi dado um pequeno informativo da prefeitura, sem ter a foto dele, o nome dele, de 20 mil exemplares, são 70 mil eleitores do município, ele está fora. Isso tem alguma relevância? Isso tem algum ponto? Então, eu sou um crítico ferrenho disso. E, por isso, que propostas que eu teria para dizer aqui, para elucidando a proposta para a reforma do direito posto e salientando alguma coisa da legislação atual. A legislação atual, ela precisa ainda de haver muita reforma. E a reforma no sentido de preservar as decisões da soberania popular. E falando em Criciúma, retornando ao tema, vocês sabem melhor do que qualquer um, o criciumense, o eleitor daqui, sabe da insegurança que viveu em 2012. E isto está aplacando ao país. Agora, a própria eleição presidencial de 2014, isso nunca tinha ocorrido na história do país, nunca ocorrera isso, desde quando existe o Justiça Eleitoral, em 35, então nós temos a Justiça Eleitoral aí em 32, 35, nunca ocorreu uma impugnação com essas chances de o TSE, de 7 ministros, cassarem uma candidatura eleita. Não estou aqui falando pró, a favor, a minha questão não é a minha posição como eleitor, como cidadão, minha posição de jurista e de advogado. Nós temos a chance, nós estamos correndo o impeachment, que precisa de voto, precisou de 342 deputados votando, mas com investidura popular, e agora estamos no Senado. Estamos no Congresso Nacional para decidir se a presidente fica ou não fica por um crime de responsabilidade. Todavia, pela estrutura da Justiça Eleitoral, apenas 7 ministros, sem nenhuma investidura popular, sem nenhum crivo popular, podem retirar o mandato de uma presidente eleita com 54 milhões de votos. Eu não estou dizendo se isso é justo ou não é justo, eu acho que tem elementos para a procedência. Segundo o direito eleitoral vigente, creio que há elementos de sobra para a procedência. Mas é isso que nós devemos nos questionar. Será que precisamos da justiça eleitoral? Quem votou, muitos que votaram em Dilma Rousseff, com certeza hoje estão decepcionados, gostaríamos da revogação, e estão contentes com o impeachment. Impeachment como um recall, mas não como impeachment, né? Então, estão contentes com isso, mas a minha pergunta não é esta. Será que nós podemos entender que numa democracia 7 juízes decidam, e mais, se o TSE aplicar as regras tais quais existem entre nós, quem assume isso não é dito em nenhum lugar. Assume Aécio Neves. Por que assume Aécio Neves? Se aplicar, mas não duvido que aplicarão. O ministro Gilmar Mendes já disse que, a princípio, com governadores que foram cassados no passado e prefeitos nas eleições em cidades que tiveram o segundo turno, quando tem o segundo turno, não se venceu a eleição, acabou no segundo turno, mas a eleição dá-se no primeiro. Dilma Rousseff não teve mais de 50% mais um. Como o Lula ganhou, acho que na primeira eleição dele, na segunda ele ganhou no primeiro turno, né? Então, quem ganha no primeiro turno, pela legislação hoje ainda vigente para as eleições passadas, quem ganha no primeiro turno, se perder, tem nova eleição. Pela legislação, quem ganha no primeiro turno, né, se é anulada a eleição,
tem nova eleição. Mas quem não alcançou mais de 50%, no caso tiveram vários candidatos, assume o segundo colocado. Isso aconteceu, e, se eu não me engano, foi em João Pessoa, onde Ronaldo Cunha Lima assumiu dessa maneira, agora não estou lembrado, mas aconteceu com governadores e prefeitos de cidades brasileiras, onde se anulou a eleição e teve segundo turno. Então, tecnicamente, o TSE pode dizer bem ou mal ao país, julgando procedente, que o presidente da República não é Dilma Rousseff nem Michel Temer, é Aécio Neves. Na verdade, ele só pode dizer se ele for coerente, se ele for igualitário, se ele aplicar a jurisprudência que se espera. Eu não gostaria que fosse assim. Esse direito me parece um direito injusto para a democracia, mas é assim que tem sido aplicado. E se for se aplicar, é isso. Ora, isto é uma subversão, penso eu, de critérios democráticos. A justiça eleitoral não pode ir a tal ponto. Embora a gravidade das questões que estão ali, penso que o direito positivo tenha que ser reformado. Mas, independente dessas questões limites, como essa do presidente da República, numa ação de impugnação de mandato eletivo e outras ações eleitorais que têm fatos muito graves ligados à corrupção em uma grande estatal. Então, sob o ângulo do direito eleitoral, eu não vejo objeção nenhuma a isto, né? Mas a minha questão não é essa, não é o fato limite. Geralmente nós queremos julgar a política pelo fato extremo, mas não. Os fatos da política são fatos do cotidiano, são fatos simples. Nós não temos em todos os lugares de cada município Paulos Malufes, não. Nós temos Josés, Paulos e pessoas com as suas vidas e circunstâncias. Então, a minha preocupação é a sugestão de alteração da legislação para evitar este acúmulo, este excesso de invalidação de candidaturas. E como fazer-se isso, né? Eu escrevi um artigo, foi publicado em vários veículos eletrônicos e revistas escritas, sobre direito eleitoral e reforma política, sugestões para reformas legais, jurisprudenciais e culturais, a ótima concretização dos direitos fundamentais, política, candidatura e voto. Eu digo isso porque quem quer aprofundar o que eu vou dizer aqui tem a fonte bibliográfica e tem outras coisas mais. Mas o primeiro ponto que nós temos que alterar no nosso país, como reforma política, como reforma eleitoral, nós precisamos de um código de processo eleitoral. Nós não temos isso, temos um código de processo civil, um código de processo penal, mas não temos um código de processo eleitoral. E por que um código de processo eleitoral? Para que haja uma unificação dos ritos. Hoje, quem vai trabalhar com o direito eleitoral, seja o advogado, seja o partido político, seja o candidato, seja o cidadão que quer se inteirar, é uma colcha de retalhos. É uma coisa, são várias leis. É o Código Eleitoral de um lado, que boa parte daquilo não se aplica hoje, é a Lei 9504, a Lei Geral das Eleições, é a Lei das Inegibilidades, é uma profusão de leis com vários ritos diferentes, com prazos diferentes. Então, unificar isto, para não haver tanta confusão, né? E outras coisas assim. O tempo de ajuizamento das ações eleitorais. Gente, agora nós temos 45 dias de campanha, deputado. Antes nós tínhamos 90 dias. Mas pensem bem os senhores. O sujeito teve um problema lá no começo. No passado começava 5 de julho. O prefeito estava em reeleição, ele teve um gasto excessivo com publicidade, ele fez uma publicidade indevida naquele período, no dia 6 de julho, que enquadraria aquela publicidade numa hipótese de cassação do seu registro. Ninguém se manifesta, a oposição não se manifesta, porque eles podem se manifestar até o dia da diplomação, que é até dia 19 de dezembro, pense bem, de agosto, de outubro, 2 de outubro a 19 de dezembro, são 2 meses e 17 dias. Tem mais tempo para ajuizar uma ação depois da eleição do que tem de eleição. Tem que diminuir isso, não pode ser assim. As condutas vedadas devem ter um tempo reduzido, porque há um armazenamento tático. O sujeito não entra com ação no início da campanha, porque ele não quer que aquilo vá para o debate eleitoral, ele não quer que o candidato processado se vitimize. Ele guarda aquilo como uma reserva tática. Ele perdeu a eleição, agora ele vai para a justiça para anular, para no tapetão. Isto a legislação eleitoral não pode admitir. Isso tem que ser reformado pelos nossos parlamentares, pelo Congresso Nacional. Isto é um abuso, isto é um absurdo, isto é intolerável que nós tenhamos isso. Que nós tenhamos ações ajuizadas muito tempo depois. Que o autor tem 70 dias depois, a ajuização colhe lá
3, 4 mil páginas e o réu vai ter 5 dias para se defender. Então, isso não pode. Isto é um dos maiores, das situações legais que mais ensejamento de cassações, que tem o partido político e o candidato que tem a hombridade de acontecer o fato em 5 dias a juiz e ação. Tem hombridade e força moral de dizer, olha, aconteceu esse erro, mas não guarde aquilo taticamente para no tapetão retirar o resultado da azul. Então, a diminuir a conduta vedada, o prazo para ação, que hoje vai até ao dia da eleição, pelo menos até o dia da eleição, ou até 10 dias depois da ocorrência do fato. Como chegou-se por jurisprudência, há uns 6 anos atrás, 7 anos, a se definir por jurisprudência, que seria 5 dias depois do fato, mas depois se mudou. Outra coisa, as ações sobre abuso de poder econômico, poder político e dos meios de comunicação, e as ações sobre compra de votos, que deve ser até 15 dias após a data das eleições. Da eleição de 2 de outubro até dia 17, ajuizou, ajuizou, não ajuizou, não ajuiza mais. Porque é um festival, o sujeito ele perde a eleição, está perdido. Às vezes até ele está conformado, ele perdeu, ele não tinha um apoio popular. Mas aí chega aqueles que estavam no projeto político deles. Aí chegam os advogados e dizem, e com toda a razão, os advogados estão vendo sobre o direito que está aí. Vamos trabalhar, vamos brigar por nosso candidato. É isso aí, esse é o papel. E ele estimula o juizamento da ação. E se reverte o resultado da eleição. Se subtrai da vontade popular a escolha por decisão judicial. E é um juiz. E não, quantos mil eleitores tem aqui em Criciúma? 40 mil. Então não são mais... 140 mil? Então veja bem, 140.747. Porque na eleição é o seguinte, deu-se a eleição, eu votei ou não no prefeito, eu compus o colégio eleitoral para a escolha. Porque a escolha é majoritária. Eu compus. Eu não votei no prefeito, mas ele é o meu prefeito. Ele é o prefeito da minha cidade. Se é invalidado aquilo, um juiz, um só, diz que 140 mil pessoas votaram mal, ou pelo menos aquelas que votaram no candidato eleito. E isto tem que diminuir. Diminuir por uma diminuição de prazo. Outra coisa, os ilícitos cometidos antes do processo de registro, os abusos, por exemplo, o sujeito fez uma publicidade, divulgou uma prestação de contas lá em abril. Que ele seja discutido isso dentro do prazo da impugnação para a candidatura, na ação de impugnação de candidatura, naquele prazo de 7 dias após a divulgação da lista dos candidatos. Não lá, depois da eleição, aquilo que aconteceu antes do período eleitoral, que agora começa em 15 de agosto, não mais em 5 de julho. Então, não se pode admitir isso. É naquele período, porque tudo isso está a dar muito poder à justiça eleitoral, a nós, advogados, e a retirar um significativo poder da democracia representativa. Outra coisa, nós precisamos, hoje, no passado, nós tivemos um congresso de direito eleitoral em 2014, que eu falei o seguinte para os professores estrangeiros que estavam aqui. Eu disse que no Brasil, hoje o dólar está 3 por 7, né? 3,70, né? Um pouquinho mais. No Brasil, por $1,01, se não podia votar. O que eu quero dizer com isso? As multas, você, por exemplo, quem não votou no referendo das armas, lá da legislação anti-armas, quem não votou e esqueceu de justificar, tem uma multa. Esta multa é de R$3. 3,51. Agora 3,51. R$3,51, deputado José Milton Schaeffer. Quem não votou, se a Justiça Eleitoral mandar uma comunicação para o eleitor que ele não votou, ela já gastou mais que o 3,51. 3,51, ela manda. Então, assim, no passado, os partidos políticos eram obrigados a tirar uma legislação de quitação eleitoral das candidaturas. Isso por resolução do TSE. Não sei quem foi o ministro com a suma inteligência que retirou esta obrigação de apresentar uma quitação eleitoral antecedente, embora a resolução desse ano já preveja a possibilidade de um site de verificar a quitação eleitoral, né, diferente. Então, entendia-se o seguinte, para o absurdo, quem não pagou R$3,50
até 5 de julho, não podia pagar dia 6 e estava inelegível porque faltava quitação eleitoral. Dou um exemplo para vocês, absurdo. O prefeito de Camboriú, na eleição de 2008, o prefeito Edinho tinha 70% da aprovação dos eleitores nas pesquisas. Era um prefeito em reeleição. Ele, no referendo das armas, era jipeiro, capotou o jipe, quebrou o braço, não foi votar e também nem lembrou disso. Até a eleição de 2012, que isso mudou em 2012, de 2008 a 2010, quem não pagou, milhares de candidaturas no Brasil foram obstaculizadas, gente, por R$ 13,50. Isto é o maior desrespeito a um direito político fundamental, porque assim o lixo que nós guardamos nas nossas casas durante a semana dá mais, se eu for reciclar, dá mais que R$ 3,50. Por isso eu digo, para o choque de quem me ouve, que o direito político de candidatura é tratado como lixo. Porque R$ 3,50 é muito menos do que o lixo das nossas casas hoje, das famílias de classe média, pelo menos, que produzem. Então, isto tem que mudar. Então, temos que instituir regras, e agora se mudou recentemente, que admitam a possibilidade do pagamento depois. Qual é a diferença eu pagar dia 5 ou dia 6, R$ 3,50 e não poder me candidatar? Isto se inseriu, mas com muita dificuldade, com muita briga. Milhares de candidaturas foram obliteradas por R$ 13,50, isso parece uma piada. Um prefeito em reeleição, obstaculizado, porque não pagou R$ 3,50. Isso não tem nada a ver com roubo, com corrupção na política, gente. É a corrupção da lei eleitoral, é a corrupção da jurisprudência, é a corrupção da nossa opinião dentro do judiciário, dentro da nossa doutrina jurídica. Como nós vemos o direito político fundamental de candidatura, nós temos uma péssima opinião sobre os direitos políticos fundamentais do Brasil. Nós, na eleição, achamos que o mais importante é a moralidade, a vida pregressa dos candidatos. Ora, isso é o pressuposto fisiológico de qualquer candidatura. Eu não preciso dizer às pessoas que, como ser humano, eu durmo, como e bebo. A questão moral é a questão em tudo entre nós. As nossas amizades, os nossos casamentos, tudo que fazemos tem a questão moral. Uma política não pode ser posta só na questão moral. As nossas eleições hoje, o sujeito se apresenta como candidato, eu sou ficha limpa. Grandes coisas. Tem ficha limpa que eu não votaria nem amarrado. E tem gente condenada muito boa, muito competente. De condenações muitas vezes injustas, mal postas, mal refletidas, devido à contaminação, muitas vezes, do judiciário, de juízes, sobre a opinião da democracia. Então, temos que admitir estas possibilidades de saneamento de coisas de pequeno valor dessa natureza, né? Outra questão é que quem na área eleitoral, quem é advogado na área eleitoral, sabe que é muito dinâmico. Nós, da zona eleitoral ao TSE, dá 20 dias, 40 dias, 50 dias, a gente está na zona eleitoral defendendo, vai para o TRE, dali 20, 25 dias, e já está no TSE, é muito dinâmico. Mas a Justiça Eleitoral, no passado, o processo de registro era bem informal, tinha uma informalidade como tinha o habeas corpus no passado. Quem entende do habeas corpus como processo penal que se preocupava com as liberdades. O habeas corpus, o preso podia assinar, o preso mesmo, sem advogado, assinava um guardanapo e pedia, entregue isso ao juiz que eu estou preso em tal lugar arbitrariamente, assim. Assim era o processo de registro. Você podia, até no TSE, você estava na eleição municipal, no TSE, você foi para lá com um recurso especial, lembrei que tinha um documento que faltava, juntava numa petição de embargos e estava regularizada a situação. O que a jurisprudência eleitoral tem criado de óbice e as resoluções do TSE, entendem que até o TRE, na eleição municipal, da zona eleitoral, no processo de registro do vereador e do prefeito, da zona eleitoral até o TRE tem que regularizar, se não regularizou depois, acabou. Não se conserta mais, isso tem que mudar. O recurso especial eleitoral ele é diferente do recurso especial comum, criminal ou civil, que discute uma dívida de empresa. A dívida sempre estará lá, a empresa sempre estará lá. O mandato não. O que se cuida na área eleitoral é um mandato e ele tem vida curta, ele tem 4 anos. Na vida de um humano se alcança 4 anos. Nem se começou a ver as letras com 4 anos. Mas na vida de um país, de um município, de uma nação, 4 anos é muita coisa.
8 anos é muita coisa. Então, em homenagem a isso, o recurso especial, a doutrina do processo, tem que dar mais liberdade, especialmente às candidaturas eleitas. As candidaturas eleitas têm que ter a maior liberdade. As eleitas, porque a gente fala assim, indúbio pro réu, indúbio pro societá. Na área eleitoral é cômico isso. Porque o indúbio pro societá, com o candidato eleito, é a sociedade que o elegeu. Na dúvida em prol daquela decisão popular que elegeu, na dúvida em prol da candidatura eleita. Não é entender que o candidato é réu, indúbio pro societá e decidir contra o candidato. Quando eu invalido a eleição dele, ele invalidei todos aqueles votos. Então, indúbio pro societá, do processo penal transportado para o processo eleitoral, é uma fraude técnica, é uma inadequação. Então, nós precisamos mudar isto, mudar a estrutura do processo. Outra coisa, pasmem os senhores, porque os processos que levam à cassação de registro de candidatura e de mandato, eles são processos acusatórios. Embora não leve o candidato condenado à cadeia, mas ele fala de um ilícito, dá multas e caça a candidatura. Imagina quem está numa eleição municipal, quem é vereador, quem é prefeito aqui, quem está na administração municipal, quem vive a vida do município na sua instância político-partidária, sabe o que é um projeto de eleição. A candidatura de um prefeito não é um projeto isolado, não é o sujeito dizer, eu acordei e quero ser prefeito. É um processo muito mais complexo. Eu não acordei e quero ser vereador. Não é tão simples assim. É um projeto mais amplo. E o que acontece quando há uma acusação de compra de votos, por exemplo? A legislação não prevê a oitiva do candidato acusado de compra de votos. Porque eles aplicam a ideia do processo civil. Numa ação de cobrança, entre dois vizinhos, por exemplo, numa ação de indenização entre dois vizinhos, se o autor da ação pede para ouvir o réu, o juiz vai ouvir o depoimento do réu. E ele só vai ouvir o autor se o réu pedir para ouvir o autor. No processo crime, a lei diz que é obrigatório a oitiva do réu. Se o réu não for ouvido pessoalmente, ele pode ter o direito de se calar, mas se ele não for ouvido, o processo é inválido. Isto deveria, sim, para o processo eleitoral, deputado José Milton Schaeffer. E não é. Não tem esta previsão de oitiva do réu. Então, o que acontece? E aí uma mudança boa da legislação deste ano, que vai ser aplicada este ano, que é do ano passado. No passado, um eleitor diz assim, meu voto foi comprado pelo fulano de tal, o vereador tal, diretamente. O que acontecia? Só se ouvia o eleitor e não se ouvia o candidato. Ele poderia falar pelo seu advogado, mas ele sentar e dar a sua versão para que o juiz, olhando nos olhos dele, soubesse da sua verdade, da sua angústia, para aferir quem estava ou não. Então, muitos candidatos foram cassados pela opinião de um único eleitor. E por isto a lei eleitoral deste ano fez um avanço para a proteção de mandatos, dizendo que a prova singular, usou o termo, a prova singular não poderá ser utilizada para a cassação de mandatos. Eu entendo que a prova singular aqui, ou seja, uma pessoa só, no caso uma prova testemunhal, mas pode ser uma prova documental, às vezes, só uma situação, só uma única prova, podemos interpretar de uma maneira mais protetiva da candidatura. Ou, por exemplo, membros de uma única família que vão falar tudo igual, a mesma coisa, é uma prova, penso, singular. Então, a legislação veio interditar a possibilidade de condenações com base em uma única prova. E isto é salutar, ou seja, é preciso mais prova para isto, e muitas candidaturas foram cassadas com base nisso. Então, fixando-se o direito de o réu ser ouvido. E mais, ser ouvido após a oitiva de todas as testemunhas, de acusação e de defesa. Então, como um direito, isso o Pacto de São José da Costa Rica fixa como um direito. Nós somos signatários do Pacto de Direitos Humanos americano, do Pacto de São José da Costa Rica, que lá no seu artigo 8º, inciso 1, garante o direito de ser ouvido em qualquer processo. Então, nós estamos descumprindo, quando a lei eleitoral não obriga a oitiva, veja, não é que ele é obrigado, é uma garantia do réu. O réu eleitoral pode também dizer, não quero falar do senhor juiz, tudo bem, mas não há essa faculdade e a maioria das condenações do país
mais de 2.000 ocorreu sem que o réu tivesse sido ouvido. Outra coisa que nós precisamos mudar é o absurdo, inaceitável, de que a lei eleitoral se submete à anualidade. Ou seja, a lei, essa lei foi feita em setembro de 2015, a lei, né, esta lei aqui, a lei 13.000, onde é que está aqui? A lei 13.165, foi de 30 de setembro de 2015. Então, a lei eleitoral, ela só pode se aplicar às eleições feitas até um ano de sua entrada em vigor. Ela tem um tempo para aplicação. Ela tem que ter um ano de antecedência da sua positivação, e na eleição que ocorrer até um ano depois, ela se aplica, né? Então, a lei do ano passado vai se aplicar a essa eleição. Mas isto não ocorre com a jurisprudência, com a opinião dos tribunais. E a mudança de jurisprudência, o sujeito começa, vejam a insegurança, por isso que tem que ter um código de processo eleitoral que diga o seguinte, eu defendo isso, que deve ter uma regra num código de processo eleitoral que diga o seguinte, abro aspas a sugestão da regra, nos processos eleitorais, notadamente os sancionadores, serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma material ou da norma processual eleitorais da forma que melhor garanta a proteção do direito de candidatura e de voto, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação se prejudicial a esses direitos fundamentais. Explico aos que não são afetos à área jurídica, aos que não são bacharéis em direito ou estudantes de direito. Explico. Dou um exemplo a vocês, a questão da regra dos gastos de publicidade institucional, que mudou com Brusque. A lei, desde 1997, a lei diz que a média dos gastos com publicidade para se aferir como conduta vedada, segundo o artigo 73, inciso 6 da Lei 9.504 de 97, que era a regra da média anual. E, veja, esta lei foi alterada só agora em 2015, então só vale para a eleição, dizendo que a média é semestral. Por uma interpretação no meio da eleição, não no meio da eleição, porque a eleição foi em 2012. Quando o TSE, em 2015, foi julgar o caso de Brusque, o prefeito tinha sido absolvido em primeiro grau, o TRE reformou a decisão para condenar, ele conseguiu uma liminar no TSE, no TRE, e quando foi julgado no TSE, o TSE mudou a interpretação, disse, não, agora o que vigora é a regra da semestralidade do gasto, não da anualidade, e com isso confirmou a cassação de candidatura. E o TRE tinha aplicado esse entendimento, que era contrário à lei, que não tinha sido aplicado antes. Então, por mudança de opinião dos tribunais, milhares de candidaturas foram obstadas, que é o caso, por exemplo, que se dizia que as contas anuais dos prefeitos podiam gerar inegibilidade, mas as contas tomadas em tomada de contas especial, essas não geravam inegibilidade dos prefeitos. O que aconteceu na eleição de 2014? Houve uma mudança de interpretação em agosto. Então, vários candidatos a deputado federal, estadual, senadores, governadores, presidentes, né, que tinham começado o 5 de julho entendendo que eram elegíveis, com a mudança de entendimento, em agosto viraram inelegíveis. Então, isso não pode ocorrer, isso tem que ter regra expressa, que se não tiver regra expressa, não vai impedir o abuso do TSE ou o abuso dos tribunais regionais eleitorais. E desculpe se eu classifico isso de abuso, porque eu não tenho uma outra expressão no meu vocabulário jurídico para defini-los. É um abuso jurisprudencial. Não se pode fazer isso com candidaturas, porque isso fere o que disse aqui o doutor Carlos Góes, a segurança jurídica. E a segurança jurídica é importante em qualquer pleito, especialmente nos eleitorais. Outra questão importante, que acontece muito nos processos eleitorais, vou dar o exemplo para vocês e exemplifico com Brusque novamente. O processo eleitoral, por exemplo, pego Brusque pontualmente, a acusação era de violação do 73.7, 76.6, que eles tinham, na 9.504, que tinha havido gastos excessivos, que feriam a média semestral, mas a lei exigia a média anual, mas essa foi a defesa da inicial, se devia essa tese. Dada a sentença de absolvição,
No recurso, os advogados, de certa maneira, inauguraram uma outra discussão. Não é mais caso de violação do 73.6, depois da sentença, é do 74. Ou seja, surpreendendo negativamente a defesa, o que o Código de Processo Civil hoje proíbe, com a ideia que não pode haver a surpresa negativa à defesa. Então, essa inauguração de discutir um tema da petição inicial à sentença, depois que há o recurso, perdeu, o autor perdeu, ele inova, não se pode admitir essa circunstância. Isso é um absurdo total. Isso no processo penal não se admite isso. Nos processos civis não se admite isso. Por que vai se tolerar isso nos processos eleitorais? Né? Então, isso é inadmissível. Então, a regra precisa vedar isso. Outra questão é que nós precisamos revogar, isso eu falo com base no Pacto de San José da Costa Rica, que trabalha direitos políticos, que diz o que os Estados pactuantes, como é o Brasil, devem ter em conta para a regulação dos direitos políticos, para a regulação das hipóteses de inegibilidade. Nós somos o país das inegibilidades. Não há país onde hajam mais hipóteses de inegibilidades e ao Deus dará, não só porque a lei pré-define, mas ainda no que a lei deixa que o Judiciário ou o Tribunal de Contas venham a definir. E isto é uma irrazoabilidade, uma inconstitucionalidade, uma inconvencionalidade, ou seja, uma transgressão do Pacto de São José da Costa Rica. O que eu quero dizer com vocês? O Pacto de São José da Costa Rica diz que a inegibilidade resultante de condenação em processo só pode ser de processo penal. E processo penal criminal. Podemos até chegar num processo penal não criminal, como um processo penal de improbidade, que é uma pena, mas não que leva à prisão. Mas só que o pacto é muito claro em processos penais. E na nossa cultura jurídica, processo penal é processo criminal, processo que leva à cadeia. Então, uma decisão que obste uma candidatura sancionatória, só pode advir de um processo penal. O que faz a nossa legislação eleitoral a partir de 2010 é o absurdo dos absurdos, é um quadro de horrores, um teatro de horrores. Se eu, como advogado, deixar de pagar a anuidade da OAB, eu sou excluso do quadro. Por ser excluso do quadro, eu estou inelegível. Se eu sou um servidor que tem alcoolismo e eu reiteradamente falho ao serviço, e alcoolismo, sabemos, é uma doença, e eu sou demitido, eu estou inelegível. Se eu cometer uma falta ética, como um enfermeiro do Conselho de Enfermagem, eu for expulso do Conselho de Enfermagem, eu estou inelegível. Se eu for um juiz e for demitido, eu estou, por um processo disciplinar, eu estou inelegível. Ora, os processos que regulam as hipóteses de cassação, de demissão de servidores, tem Estatuto de Servidor, deputado José Milton Schaeffer, que diz o seguinte, que o servidor que criticar as autoridades constituídas no seu setor, a primeira vez é uma advertência, a segunda é uma suspensão e a terceira uma demissão. Então, tem Estatuto de Servidor dizendo que o exercício do direito de crítica política, se for exercido dentro do quadro da prefeitura, leva à demissão. E essas hipóteses que eu trago a vocês, o que tem a ver com vida pregressa, com moralidade para o exercício do mandato? O que tem a ver com isso? Mas não é só isso. Moralidade e vida pregressa exige a Constituição. Mas há uma norma superior à Constituição, aqui, que é o Pacto de São José, que fala processo penal. O processo que demite o servidor não é processo administrativo, não é processo penal nem judicial. É um processo administrativo que muitas vezes é feito de forma política. Às vezes um processo disciplinar, isso não é incomum, tanto nos órgãos profissionais quanto nas prefeituras, especialmente prefeituras, municípios. Ele é feito, esses processos são instrumentalizados para retirar dos quadros públicos aqueles sujeitos indesejáveis que não se alinham com os grupos hegemônicos. Então, a lei eleitoral deu poderes a autoridades administrativas para interditar a vida política de uma comunidade. E por 8 anos. E por 8 anos. Então, isso tem que ser revogado, essas hipóteses, porque elas contravêm
elas contravêm o pacto porque só exige processo penal, mas também contravêm a Constituição, porque uma coisa é um processo crime, ou um processo de improbidade, ou até um processo eleitoral, em que um juiz de direito, que tem as garantias, os predicamentos da magistratura, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, tem a garantia que dão imparcialidade ao seu julgamento. Uma coisa são desses juízes que dão uma sanção que pode levar à inegibilidade em processos penais, judiciais. Mas outra coisa, gente, são as decisões dos conselhos profissionais. Não é incomum. E a história de Santa Catarina não é incomum. Ocorreu isso no passado, ocorreu em subseções de Santa Catarina, ocorreu em conselhos seccionais de Santa Catarina, ocorreu em prefeituras. Eu tive a oportunidade de fazer defesa de pessoas acusadas de maneira persecutória. Então, isso tem que ser revogado. E outro é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é processo administrativo. Embora os conselheiros dos tribunais de contas tenham os predicamentos da magistratura, ali não é processo judicial, ele é processo administrativo. Então, tecnicamente, nenhuma decisão do Tribunal de Contas poderia levar a uma inegibilidade. E as decisões dos tribunais de contas são a maior causa de inegibilidade no nosso país. E isto tem que mudar. Os tribunais de contas comemoram isso, porque entendem que isso dá respaldo às suas decisões, mas, para fins da justiça eleitoral, dos direitos políticos de candidatura e de voto, penso que temos que refletir melhor sobre isso e revogar também essa possibilidade, porque ela contravém a Convenção Americana de Direitos Humanos. Outra coisa absolutamente absurda, que tem que ser revogada, ou o Supremo tem que dizer, num caso de repercussão geral, a situação. Por exemplo, pessoas condenadas, já aconteceu aqui no sul do estado, um prefeito que fora condenado em 2004, num processo eleitoral, acho que é o Clésio Salvaro, que aconteceu isso. Foi condenado em 2004. A pena era inegibilidade por 3 anos, contados daquela eleição. Veio a lei ficha limpa e diz, em 2010, 8 anos. 8 anos até a data da eleição. É a mesma coisa que eu fui condenado, tinha uma pena de 2 a 5 anos, eu fui condenado a 2 anos. Cumpri, fui para a cadeia, enfim. Daqui a pouco veio uma lei penal nova que altera aquela pena de 2 para 5, de 3 a pena mínima para 8 a máxima. Aí o juiz, poxa, ele cumpriu só 2, a lei nova, bate oficial na minha casa, doutor Rui, o senhor cumpriu 2 anos, mas agora tem uma lei nova aqui, o senhor tem que cumprir mais 1, volta para o Xilindró. Então, isto não pode continuar. Claro que não é isso aí não está na lei, isso está na decisão, na DPF, na ADC 29 e ADC 30, no Supremo Tribunal Federal, as ações declaratórias de constitucionalidade, que disseram que se aplicava os novos prazos ao passado. E isto é uma excrescência. É a mesma coisa que um fato que não é tributável, uma hipótese que não é tributável, pela legislação anterior não é tributável, uma lei nova que se aplica ao passado. Ou uma multa de trânsito. Somente há alguns anos, usar celular leva multa, antes não havia. Né? Digamos que a lei dissesse assim, quem usou, se os guardas de trânsito que tenham memória daqueles que usaram, que tragam aqui informação e se aplica-se a multa retroativamente. Isto é inaceitável, mas isso se faz na área eleitoral e ninguém reclama. Nós aplaudimos isto é inaceitável. Isto viola as regras de segurança jurídica. Então, proponho o estabelecimento da não aplicação, os fatos anteriores a 2010 não podem sofrer essa incidência, ou mais, a eleição que ocorreu em 2012 foi a primeira eleição que se aplicou a lei da ficha limpa. Então, aqui os fatos anteriores a 2012 não poderiam contar com isso. Por exemplo, tem pessoas que, julgamento de contas públicas, pela lei anterior a 2010, quem teve uma decisão inelegível ficava 5 anos, agora é 8. Então, tinha gente que, para essa eleição agora, por decisões tomadas em 2009 e 2010, estaria elegível, porque a lei anterior, a lei da época, dizia 5 anos, pela lei ficha limpa não poderá se candidatar em 2016. Por decisões tomadas pelo tribunal. Eu já fiz gestões que findaram em 2002, mas o tribunal acabou julgando em 2009. Vejam bem, a gestão acabou faz 14 anos. 14 anos.
Mas a decisão do tribunal se demorou por várias coisas, por recursos, enfim, você não sabe quando vai acabar. Então, a partir da decisão do Tribunal de Contas, começa a correr os 8 anos. Isto é inadmissível, porque isto fere, como disse a vocês, o mais importante dos direitos em uma comunidade política organizada em Estado de Direito, que é o direito político fundamental de candidatura e de voto. Outra questão importante que eu queria trazer a vocês é a revogação. Então, a revogação das hipóteses que tem na lei da ficha limpa, que é no artigo 1º, a linha G, a linhas M e O, que respectivamente tratam dos que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória de órgão profissional competente. Seja revogado isso. Isso não deve ser. E se for mantido, que a pessoa só possa ser exclusa da profissão por algo ligado à improbidade administrativa. Um servidor que é demitido por improbidade poderia até gerar a improbidade, mas um servidor demitido por alcoolismo, um advogado que, digamos, surrupiou dinheiro da OAB, que participou de uma diretoria, de uma subseção, até ligado à improbidade na gestão da OAB, tudo bem, não teria, então, uma capacitação. Então, que a lei ou revogue tudo ou module, porque hoje qualquer demissão leva a inegibilidade. E uma demissão por esses caminhos é muito fácil de ocorrer. Outra questão, gente, é que vocês tenham a seguinte ideia. Nos processos penais de improbidade, você está inelegível a partir da condenação de 2º grau. Então, por exemplo, tem prefeitos que foram prefeitos lá, acabou o mandato em 2004. Em 2005, o Ministério Público entrou com uma ação. Teve uma condenação e tal, essa condenação foi confirmada em 2012. Ele está em recurso para o STJ. E quanto da confirmação em diante, ele está inelegível. Se durar 8 anos o julgamento final, o trânsito em julgado, ele está inelegível o tempo que durar, é 8. Depois a pena dele, se for 5 anos, ele tem mais 5 anos de inegibilidade, e depois que acabar a pena, ele tem mais 8 anos de inegibilidade. Então você pode, no Brasil hoje, nem Hitler, nem Mussolini, nem Franco, nem os regimes mais fascistas da história pensaram em tirar alguém da vida pública por tanto tempo. 20 e pouco. É possível hoje ficar inelegível até por 30 anos. E ninguém critica isto devidamente. Nós aplaudimos este absurdo, este ilogismo, esta violência à Constituição, aos tratados internacionais de direitos humanos e à boa lógica jurídica que deve presidir o direito eleitoral. Somente o moralismo eleitoral, a vontade de barrar candidaturas, somente a opinião que vê o eleitor como um infante, como um menor de idade, que precisa da intervenção de um curador especial, que é a Justiça Eleitoral, pode admitir uma tal circunstância dessa natureza. Então, assim, é preciso que introduza uma regra de modulação dos efeitos. Não pode tudo, vejam bem, se eu cometer o crime de estupro seguido de morte, durante a minha pena eu estou inelegível, mas depois tem mais 8 anos. Se eu atirar num pardal, também crime ambiental, eu cumpro a pena e estou inelegível. Confirmada a pena em 2º grau, eu estou inelegível aquele tempo que durar para acabar o meu processo. Confirmado em 2º grau. Se é prefeito com ação penal originária, a partir da condenação ele já está inelegível. Então, quando a pessoa está recorrendo, ele está inelegível. Olha, ele está exercendo um direito de defesa próprio, que é um direito, e aquilo é um ônus para ele. Então, a lei inverte, diz, não, você tem direito de recurso, mas enquanto recorrer está inelegível. E se ele ganha lá na frente, como é que fica? Quem é que vai repor isso a ele? Então, são situações inaceitáveis, sob o ângulo da lógica jurídica de uma democracia séria e responsável que queremos. Outro ponto que eu queria trazer a vocês ainda é o seguinte: a alimentação do número de fatos numa ação. O que ocorre? Com esse tempo de armazenamento tático, doutor Fábio Jeremias, por exemplo, teve um caso em Chavantina, que eu atuei, estou a atuar ainda desde 2012, que o pessoal viu condutas vedadas, viu abuso de poder político do dia 5 de julho ao dia de outubro. Depois, lá em novembro, ajuizaram uma ação
com 45 fatos, 40 e poucos fatos, nem lembro, uma infinidade de fatos. E nós só tínhamos 5 dias para fazer a defesa. Ele ficou 45 dias com aquilo depois da eleição, investigando, levantando material, 5 dias, vários fatos. E o que o entendimento do TRE nosso dizia era que não interessava o número de fatos, vejam o absurdo disso, 45 fatos. Digamos, o sujeito cometeu em 45 lugares diferentes da cidade uma ilícita eleitoral. Em cada um vai ter uma testemunha pró e contra, por exemplo. Se é a compra de votos em 45 lugares. O que dizia o entendimento do nosso TRE, sufragado de alguma forma pelo TSE, mas dizia, de forma, ao meu ver, absolutamente abusiva. Dizia que não interessa o número de fatos, só tem 6 testemunhas cada lado. Você imagina como é que eu vou me defender de 45 fatos com apenas 6 testemunhas? Como? Então, se isso era admissível, o que a Justiça Eleitoral estava dizendo para nós no processo eleitoral? Quem modula o direito de defesa é o acusador. Quem modula o direito de defesa da candidatura eleita é o candidato derrotado. Porque o candidato derrotado tem o poder de, numa única ação, ele botar vários fatos e o candidato réu eleito, ele se elegeu, ele não consegue contrapor todos os fatos. Então, a lei tem que ser mudada para dizer o seguinte, que até 6 testemunhas por fato deve ter as partes do direito de produzir. Até 6, não precisa ser 6, até 6. Tá? E que não se admita acumulação de tantas ações num único processo, que quem estuda o processo civil, processo penal, fala no cúmulo subjetivo das ações. Você tem um único processo físico, mas várias ações, porque cada réu é uma ação eleitoral. Então, é preciso a limitação desses fatos, no máximo 3 fatos por cada ação, não tantos. É preciso uma limitação. Muito obrigado. Então, é preciso que a lei seja alterada, porque isto prejudica as candidaturas, especialmente as eleitas, ou as candidaturas que estão bem cotadas, porque só é atacado por ação eleitoral, gente, árvore que dá fruto, porque árvore seca ninguém dá pedrada, cachorro morto ninguém taca o pé. Então, assim, sempre quando eu falo que alguém é réu numa ação eleitoral, esse cara está bem. Ele, as pesquisas, ele está lá em cima, ele é preferido. Ou ele ganhou a eleição. Réu em processo eleitoral, salvo no processo de procuração retificada, é réu bem cotado pela opinião pública. E outra coisa que eu vou pedir aqui, a alteração da lei, se não revogarem as hipóteses, de os tribunais de contas continuarem a dar decisões e essas decisões serem tomadas como títulos que embasam inexigibilidades, eu só quero chamar a atenção para a linha G, que diz o seguinte, que os tribunais de contas, as decisões dos tribunais de contas, que forem levadas à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral, pela leitura própria dos juízes eleitorais, entenderem que naquele ato do Tribunal de Contas, naquele processo, se sancionou uma conduta que o juiz eleitoral, não o Tribunal de Contas, disse, entender que aquele ato tomado é um ato de improbidade administrativa, um ato doloso, se eles entenderem isto, a pessoa está inelegível. O que fez a lei eleitoral? Nas hipóteses de crimes, eu sei quais os crimes que levam à inegibilidade. Se eu caluniar alguém e for condenado por isso, eu não estou inelegível. Se transitar em julgado, eu estou com meus direitos políticos suspensos, então eu não tenho condição de elegibilidade. Mas uma condenação por crime e ação penal privada não me leva à inegibilidade. Somente o trânsito em julgado dessa condenação me tira a condição de elegibilidade por força do artigo 15, inciso 3º e 4º, inciso 4º da Constituição da República. A suspensão de direitos políticos é uma coisa, é uma das hipóteses de falta de condição de elegibilidade, mas as inegibilidades são as condenações. Então, a lei 135, que alterou a lei 64/90, ela diz exatamente os tipos
de crimes contra a administração pública, crimes sexuais, crimes ambientais, ela elenca aqueles crimes que podem levar à inegibilidade. Também diz a lei, elenca aquelas decisões da justiça eleitoral, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação que podem levar à inegibilidade. Mas ela não diz a lei quais são as hipóteses que os tribunais, ao decidirem, levam à inegibilidade. O que a lei faz? Ela delega indevidamente, é uma delegação legislativa indevida ao juiz eleitoral a fixação ad hoc para o caso se há ou não há uma inegibilidade. Embora os TREs, os juízes eleitorais, sigam um certo rol de precedentes que o TSE disse entender que naquela circunstância parecida pode gerar inegibilidade, mas o que exige a inegibilidade tem que estar constante em lei e não na jurisprudência do TSE. Então, dou um exemplo para vocês do escabroso de tudo isso. Antes da emergência da Lei Ficha Limpa, se entendia que a não aplicação dos 25% da educação pelo prefeito municipal não levava à inegibilidade. Não levava porque entendia-se que isso era um problema orçamentário, mas não era um problema de improbidade. Mas não estava dizendo a lei eleitoral que não aplicar 25% levava à inegibilidade. O que dizia era a jurisprudência que não levava à inegibilidade. E a segurança jurídica precisa que uma lei anterior ao fato defina com precisão a esfera do lícito e do ilícito. O candidato ele tem que saber, estou dentro do que é lícito, estou fora do que é lícito, com precisão antes do pleito eleitoral, e numa lei anterior. Mudou a Lei Ficha Limpa e pareceu que na redação nova ela tornaria até mais difícil o reconhecimento de inegibilidades a partir de julgamento de contas. Ao contrário. Agora, qualquer coisa, se o candidato a vereador ou prefeito ele está envolvido com problema de licitação no passado com o Tribunal de Contas, a Justiça Eleitoral vai dizer que ele está inelegível. Não interessa o caso. Se houve uma condenação, uma multa por dispensa que entendeu que não era correta de uma licitação, está inelegível. Então, isso não pode ficar na nossa legislação, porque esta linha G, ela tirou competência do Congresso Nacional para pré-definir as hipóteses em que julgamento de contas levariam à inegibilidade, os casos, e colocou isso nas mãos dos juízes eleitorais. E em cada eleição há uma mudança de opinião impressionante, gente. Eu digo que a jurisprudência eleitoral nessa parte é uma biruta de aeroporto. Dependendo da composição dos tribunais, que são tribunais plenários, e a cada 6 meses tem um juiz novo, e isso então muda o rumo da corte, o rumo da jurisprudência. Às vezes, de uma semana para outra muda o rumo, como aconteceu com o Teori Zavascki quando ele era ministro do TSE. Falta 10 minutos. Tá bom. É o que eu preciso. Estou acabando. Então, nós precisamos retirar isto, porque na hipótese de reconhecimento de inegibilidade no julgamento de contas, é a hipótese que eu vejo que o legislador eleitoral, ele menos atentou, que ele deu um poder tremendo à justiça eleitoral. E penso com todas as vênias aos juízes eleitorais do nosso país, a justiça eleitoral, que eu tenho o maior respeito, maior admiração, especialmente a justiça catarinense, do qual o doutor Carlos Góes, um exímio juiz, que honrou com a beca, né, do advogado a toga do juiz, doutor Hugo Neves, que é um exemplo modelar. Os servidores do TRE de Santa Catarina são um modelo para o país. Então, o meu elogio é a instituição. A minha crítica é o modo como o judiciário eleitoral brasileiro e a opinião pública têm tratado esses temas. Acho que nós não poderíamos ficar desta maneira. E isto é culpa também da classe jurídica, é culpa de nós advogados, de nós professores de direito, de nós estudantes de direito, porque a consciência jurídica de um país está na sua classe de bacharéis em direito, bem ou mal. Nós somos o reservatório de opiniões sobre o assunto. Se nós não temos opiniões, não debatemos, o direito não muda, as injustiças não param de ocorrer. Então, a mudança nesse aspecto eu defendo também. E a última coisa que eu acho que nós devemos mudar, e eu digo aqui o último ponto, eu não sei se vai haver possibilidade de debates, alguma coisa, mas é cotas para mulheres na política que defendo, mas não cotas de candidaturas. Não é cota para mulher ser candidato, é cota na Assembleia Legislativa, cota no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara.
é cota na Câmara de Vereadores, cota nas vagas, como nós temos cotas para os concursos públicos, cotas, o senhor prefeito municipal está aqui ainda, não? Cotas nos cargos de confiança, nos 3 níveis de governo, cotas para cargo de confiança, 30% para as mulheres, porque são os cargos de confiança no Executivo e no Legislativo, especialmente no Executivo, os cargos de secretário municipal, por exemplo, secretários de Estado, que preparam também candidaturas ao Legislativo. Nós precisamos alterar esse quadro. Eu sou a favor e sem qualquer favor às mulheres. Sou filho de uma e casado com um pelo qual sou apaixonado, e sou pai de uma menina. Então não tenho nenhuma, não é nenhuma preferência específica ideológica, mas não me satisfaz a lei eleitoral com este critério de 70% para um sexo, 30% por outro. Não, cotas para mulheres. Cotas para mulheres. E defendo mais. Defendo que as leis orgânicas, deputado Milton Schaefer, vereadora, que as leis orgânicas dos municípios tratem disto. E as constituições estaduais, a Constituição de Santa Catarina trate disto. Aí vai dizer assim, mas isso poderá gerar uma inconstitucionalidade? Que bom, porque nós vamos colocar na pauta do Supremo Tribunal Federal esses temas. Se a lei orgânica do município de Criciúma for alterada para colocar 30% na Câmara de Vereadores da eleição deste ano, que seria uma regra que alteraria o processo eleitoral, não poderia ser aplicado neste ano. Mesmo uma regra no plano, não poderia ter aplicação neste ano, entendo. Assim, não é uma regra eleitoral, mas tem reflexo no processo eleitoral, portanto, pode ser uma regra que influa no processo eleitoral, portanto, poderia ser aplicado só no pleito municipal de 2020. Mas, estivéssemos agora em setembro de 2015, e a lei orgânica do município fosse alterada para dizer que 30% das vagas de vereadores em Criciúma, quantos vereadores tem aqui na Câmara? 17, 30% daria 6 inteiros, 6 vagas para mulheres. No mínimo 6 vagas para mulheres. Quantas mulheres tem na Câmara? 2. Nós poderíamos ter 6 pela política de cotas. E a política de cotas sempre ela é provisória. Vai chegar um momento que não é preciso mais cotas, a mulher está tão integrada ao poder. E também defendo que esta regra seja para os cargos em confiança na administração pública, 30% para mulheres. Aí vão dizer, mas vão impugnar com a DINS perante o TJ. Sim, vão impugnar com a DINS perante o TJ, dizendo que isso é inconstitucional, que isso não tem na Constituição Federal, e o Supremo vai ser provocado a decidir. O Supremo foi tão liberal com a questão do casamento gay, que eu apoio plenamente, desde 94, quando professor de constitucional, sempre apoiei o casamento gay, a adoção de crianças por casais gays, sempre, muito antes dessa política, mas o Supremo, creio, daria uma resposta positiva. Então, a mudança nesse tema, vereadora, não começa no Congresso Nacional. Para incluirmos na agenda política brasileira, o empoderamento das mulheres começa pelas câmaras municipais, que reformem leis orgânicas, que emendem as leis orgânicas, e imponham uma discussão jurídica, um debate em toda a nação. São 5.600 municípios, são 27 assembleias legislativas. Façamos isso no plano municipal e no plano estadual 2, 3, 4 vezes. E vamos levar ao Supremo Tribunal Federal esse tema. A Ordem dos Advogados do Brasil vai ser amicus curiae, vai apoiar, porque a Ordem apoiou 30% das candidaturas para os conselhos seccionais e para as subseções. A Ordem apoiará isso. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil apoiará isso. Quem se postará contra? Cotas. Então, este é o último ponto que eu tenho a vocês. E, bem, teria muito mais a dizer, mas o tempo é curto, já encerrou faz algum tempo, e foi um prazer, um privilégio falar-lhes. Muito obrigado.